pais da educação, nesta amada terra de tradição. Imigrantes plantaram a semente do futuro e bem-estar do cidadão. E no decorrer da nossa história, na luta pela educação, professor Alfredo Gavioli emprestou seu nome para esta instituição. Ronda Alta, pela pesquisa que eu fiz, teve início no século XIX, quando o imperador Dom Pedro II construiu uma linha telegráfica ligando o norte ao sul do país. E essa linha telegráfica ela fazia a comunicação entre as duas partes do Brasil. E os tropeiros que saíam de Uruguaiana, Cruz Alta, Palmeira das Missões, Passo Fundo, Sarandi, e outra linha que eles percorriam era o Pontão, Ronda Alta, Chapecó. Eles acompanhavam essa linha telegráfica para não se perder, para conduzir o gado até Sorocaba, em São Paulo, que tinha as feiras. Era de gado, era de cavalo, de mulas e tal. Como que o trajeto era muito longo, eles tinham as suas paradas nas regiões, e aqui era um local onde duas sangas convergiam, elas se uniam e os tropeiros colocavam o gado dentro pela noite, durante o dia, numa semana, para eles descansarem e para dar novos pastos para eles, e eles faziam a ronda, e daí ficou ronda do gado, né, Ronda Alta. E as primeiras casas aqui foi uma casa de pasto, onde os tropeiros adquiriam pasto. Tinha também uma ferraria que arrumavam as rodas das carroças deles. Tinha uma selaria, que a gente conhece como sapataria, também para arrumar os apetrechos deles, os arreios e tudo mais, e eles acabaram ficando aqui. Começou outros comércios, a gente teve também uma casa de secos e molhados, chamavam isso, né, que eram roupas, tecidos, comida, tudo mais. Para essas pessoas que passavam aí, os tropeiros, eles têm um conforto também. O estado do Rio Grande do Sul passava por eleições do estado do Rio Grande do Sul. E aqui passou um engenheiro, um estudante engenheiro, né, uma pessoa de Carazinho, chamado Leonel de Moura Brizola. E ele se reuniu com os seus correligionários, fez reunião e tal, e ele seguia até a caminhada até Nonoai. Só que era no inverno, e a nossa terra aqui é terra vermelha, muita lama, muito barro, geada, e ele se preocupou com a comitiva que estava junto com ele, que não estavam preparados com os calçados adequados para esse trajeto até Nonoai. Então ele foi informado que tinha uma selaria e uma sapataria. E aí foi conduzido até a selaria, que era do seu João Batista Casale, uma sapataria, e ele chegou lá e adquiriu vários pares de botas, né, para todos os da comitiva. E na hora de acertar, de pagar, ele solicitou, né, para o seu João Batista Casale qual é que seria o valor que ele estava devendo. E daí o João Batista Casale disse: Doutor Leonel, as suas botas nós não vamos cobrar, eu não vou cobrar, só que eu quero que o senhor traga uma escola para a Ronda Alta. E aí o Leonel Brizola disse: então com essas botas eu vou subir a rampa do Palácio Piratini, e está selado o nosso acordo. Quando eu me eleger, eu vou trazer uma escola para a Ronda Alta. Passaram-se 6 meses da eleição, ele se elegeu, né, ficou governador do estado, mandou um comissário dele trazer a notícia que Ronda Alta teria essa escola. Então se chamava naquela época lá, os nomes, né, Vila de Ronda Alta. Então a Vila de Ronda Alta teria uma escola. Tivemos a primeira escola aí, e o Leonel Brizola construiu uma escola, pintou de amarela e verde e com as tábuas horizontais assim, né, e ficou conhecido no estado do Rio Grande do Sul como Brizoletas. No final do governo dele foram mais de 600
escolas chamadas brisoletas que ele construiu no estado do Rio Grande do Sul. Por isso essa ligação forte dele com a educação. Essa primeira escola, então, ela tinha em torno de 7 a 8 professores. Foram valorizados os professores que estavam formados aqui em Ronda Alta, e a partir daí a escola começou a ter seu funcionamento. Para aqueles moradores daqui, outros sabiam que tinha escola em Ronda Alta, daí vieram para cá. Então foram aumentando os alunos e aumentando também o número de professores. A partir daí começaram os decretos, né, do Estado, quando foi modificando a legislação, e aí a escola começou a tomar outros nomes, né? Então foi criado o Grupo Regente Diogo Feijó, que foi em homenagem a um dos governadores do Brasil, né, o Diogo Feijó, e aí essa escola ficou conhecida por vários anos como Grupo Escolar Regente Diogo Feijó. Como aumentou os alunos, já veio a necessidade de ter um ensino médio. Naquela época era o 2º grau. Então, através de uma portaria do governo do estado, Ronda Alta teve, né, a escola de 2º grau, que vinham alunos de Três Palmeiras, Rondinha, toda a região, onde não tinha ensino médio, não tinha o 2º grau na época, eles viriam para cá. A escola não tinha muitos professores, né? Eram poucos os professores, mas entre eles tinha um professor de geografia muito querido pela comunidade. Ele participava das atividades do CTG, do clube, da igreja. Ele constituiu vários organismos na cidade, organizações, né? E nesse dia aí, por uma fatalidade, né, num acidente de trânsito, veio a falecer esse professor chamado professor Alfredo Gavioli. Então a cidade parou, a escola parou, né, porque não só pelo fato de ele ser professor, mas pela atividade comunitária que ele tinha, de ajuda, de estar sempre presente nas atividades. Então o município todo, a região parou devido à fatalidade desse acidente. Ele era uma pessoa muito dinâmica, trabalhou na comunidade, assim, era uma pessoa muito ativa, ajudava em tudo que era para melhorar a Ronda Alta. Ele era professor de geografia e ele se identificava muito, gostava muito de ser o professor Alfredo. E ele, além dessa atividade de ser professor, ele também cuidava de uma lavoura, era o dono de uma lavoura e tinha um escritório de contabilidade. Ele realmente se realizava nas aulas de geografia, nas aulas como professor. Alfredo teve uma infelicidade, foi em 1976. Ele saiu cedo de casa e foi buscar alguém que ajudasse na colheita da sua lavoura. E infelizmente ele se envolveu num acidente de trânsito e que perdeu a vida. A comunidade de Ronda Alta e os arredores também lamentaram muito a perda, porque gostavam demais do professor Alfredo Gavioli. É uma sensação de gratidão, de merecimento, enfim, pelo que o Alfredo foi, e de muito orgulho. Ficou um legado importante. Agradeço a oportunidade de poder trazer um breve relato quem foi o professor Alfredo Gavioli. Estava na 5ª série, morando em Três Palmeiras, que pertencia para Ronda Alta. E aí a gente foi para a escola, morava muito longe da escola, no interior. Chegando na escola, avisaram que não teria aula. Por que não teria aula? Porque faleceu de acidente de trânsito o contador do Grando, que era uma loja grande lá, e o seu Alfredo fazia contabilidade. E a gente foi, eu estava na 5ª série. E aí eu venho para cá para fazer ensino médio, no ano 80. E aí a gente veio para essa escola que passou a se chamar Alfredo Gavioli. Meu nome é Vera Lúcia Apolinário Fumagalli. Eu comecei a 1ª série lá, quando era a outra escola, né, a Regente Diogo Feijó, da 1ª série, e continuei lá até que passou para cá o ensino médio, que era o antigo 2º grau,
né? Acho que era o segundo grau. E daí tinha auxiliar de escritório e auxiliar de adubação. Daí eu escolhi auxiliar de escritório para fazer. Terminei o ensino médio aqui. De lá um ano eu já comecei a dar aula, lecionar, não aqui, mas no interior. E trabalhei na Escola Gavioli 30 anos. Eu sou Odete Sivati, nome bem conhecido. Eu também tive o privilégio de ser a primeira turma de formandos do ginásio, quando era ginásio, né? Lá na Herculino, na antiga, na Diogo Feijó. Então lá, depois, então lá como aluna, que eu lembro muito bem, quando o saudoso professor Ludovino, ele dizia para nós assim: hoje vocês estão aqui como alunos, amanhã, depois de amanhã, vocês vão estar aqui como professores, e depois os filhos de vocês vão passar por aqui, e depois seus netos passarão por aqui. Estivesse aqui conosco, mas ele está nos ouvindo, é verdade. Eu posso confirmar que isso é toda verdade, porque eu tive toda essa caminhada. E eu me aposentei agora, então, em 2015, já fazem 10 anos. Mas eu sempre levei com muito orgulho a nossa escola. Tanto é que, para mim, essa escola sempre teve como meu segundo lar. Eu sou a Yolanda Vargas. E como as colegas já falaram, eu estudei também na escola, né? Diogo Feijó, tive o privilégio de cursar lá as séries iniciais e também tive o privilégio de ter como professor de geografia o nosso querido professor Alfredo Gavioli, que para mim ele era um grande ídolo, sabe? Eu tinha ele assim como uma pessoa exemplar. Por quê? Porque o professor Alfredo sempre foi um professor assim, ó. Ele batalhava nas aulas, as aulas antigamente era bem mais difícil, eu sei que, né, hoje tem tanta questão da informática, mas naquele tempo era na base do livro, e era leitura, e era mapa, e eu via aquele professor subir e descia com aqueles mapas embaixo do braço, né, chamando a atenção dos alunos, mas ele chamava a atenção de nós, que eu era muito bem, gostava de conversar e tal, mas ele chamava de uma forma carinhosa, então ele tinha um brilho no olhar, e eu nunca vou esquecer, e olhando ali eu me deu vontade até de chorar, porque ele foi um professor que com certeza deixou muita saudade. Então fui lá, eu estudei, lá eu tinha muita vontade de ser professor. Batalhei bastante para chegar até onde cheguei, mas comecei lecionando nas escolas do interior, porque eu era professora do municipal. Então, em várias escolas eu trabalhei, em todas as comunidades do interior. Aí depois chegou uma época lá nos anos 90, surgiu uma oportunidade de eu trabalhar aqui na escola Gavioli. Fiquei muito feliz, que já na época já era escola, né, professor Alfredo Gavioli. Gostava de trabalhar porque aqui, que nem a colega falou, eram professores que enganjados, juntos, tinha alunos, né, que batalhavam com a gente, não tinha tanta... Os professores dedicados, tinha a questão dos pais, que eles acompanhavam, né, se tu precisasse alguma coisa, eles estavam presentes, então era um todo, né? Tinha aquela dificuldade, sim, de dar aula, que todos os professores têm, mas a gente tinha, assim, um apoio, né? Então, por isso que eu fiquei aqui, mas não fiquei muitos anos, mais ou menos, acho que uns 8, 10 anos eu trabalhei aqui na escola, mas assim, foi a época que eu trabalhei, assim, eu me sentia realizada. Por ver também, assim, o aprendizado, porque aqui eu tive a oportunidade de trabalhar numa sala de aula só com uma turma. Por exemplo, os anos que eu trabalhei aqui foram com a alfabetização, então eu tive as séries iniciais, que era a primeira série. Então todos os alunos, 20, 25, 30 alunos, né, Prof. Vera, eram todos, no caso, da mesma turma, e ficavam ali para a gente trabalhar. Enquanto que quando a gente trabalhava no interior, nós tínhamos lá séries multisseriadas, que a gente tinha 4 turmas. E aí tinha a merenda, tinha tudo pra gente. E aqui era, né, então a gente ficava mais fácil pra gente também poder ensinar, né? E além de tudo, com o apoio da escola, direção, né, que a gente sempre teve, então eu me senti muito bem acolhida. Eu iniciei o meu trabalho numa escola Brizoleta, em Campinas do Sul, então meus pais moravam no interior.
E daí eu trabalhei lá. Depois eu vim para cá, daí comecei no Regente Diogo Feijó, sempre alfabetizando. Daí do Regente Diogo Feijó eu vim para Gavioli. Daí trabalhei, não lembro quantos anos até, porque já faz 24 que eu estou aposentada. E daí eu trabalhei aqui, mas sempre alfabetizando. Mas era assim, eu me sentia realizada em alfabetizar. Para mim era um orgulho chegar ao final do ano e que eu visse as crianças lendo, formando frases, textinhos. Isso era maravilhoso, né? Então, assim, eu achei muito bom, muito bom. E se eu tivesse que voltar, eu voltaria com prézinho e primeira série. Quando eu tive biologia pelas as primeiras aulas, eu me identifiquei tanto que eu queria a área da saúde. Eu aprendi as palavras, eu tive muita facilidade de guardar a biologia. E aí gostei muito da biologia, eu pensei, eu vou fazer alguma coisa, né? E me identifiquei com a prof. Tânia dando aula de biologia e eu pensei, bom, eu vou fazer biologia. Então eu gostei e gosto muito da biologia. Gostava muito de estar na sala de aula, de estar ensinando o conteúdo e ficava muito feliz quando os alunos traziam. A gente teve alunos maravilhosos que traziam coisas que aprendiam também, né? Aprenderam. Então, para mim, estar na sala de aula, eu me realizei. Se tivesse que voltar de novo, escolher a prof. Uma área para te fazer faculdade para dar aula, eu ia para biologia. Eu penso assim também, que você questionou que além de todo o conhecimento, qual era a nossa preocupação? A nossa preocupação grande também, sempre junto ao conhecimento e ao saber, eu via isso em toda a escola, né? E que era assim formar pessoas com caráter, o ser humano com caráter, ser cidadão consciente pro bem comum, que ele tinha assim na vida pessoal, mas também profissional, que ele preparar o aluno para a sociedade, né? Para enfrentar a sociedade. Que isso a gente sabe que também não é muito fácil, né? Não é fácil, mas a escola tinha em mente isso. Até na nossa filosofia, eu lembro que não lembro as palavras, mas assim, formar cidadãos competentes, conscientes, né? Que buscam os seus ideais, que se valorizam. E era uma preocupação nossa, né? Que a gente sempre queria que o aluno se valorizasse e fosse à busca do seu conhecimento aqui, mas além daqui, que fosse além da escola. E graças a Deus é o que a gente percebe hoje, né? A preocupação não era, como professor de história, que o aluno só soubesse história, mas que ele, né, se tornasse uma pessoa capaz de se relacionar, principalmente com o colega ou com a vida de fora. Fazer boas escolhas, isso mesmo. Isso, e aquilo que o Odete falava, claro, era um livro didático, era um quadro verde, era um giz. E eu me lembro que para a história, que a história não anda sem a geografia, e a gente não tinha mapas, então quando a gente conquistou um mapa para cada sala de aula, foi muito bom, porque a gente caminhava, né, trazia da secretaria para a sala de aula aquele mapa, porque o que a gente queria, eu sempre fui muito séria na sala de aula, porque eu pensava assim, o aluno tem que entrar, ele tem que estudar e ele tem que sair sabendo. Eu não quero que um dia o aluno vai dizer assim, a professora só brincou em sala de aula, a professora fazia de conta. Então isso eu não queria que acontecesse comigo. Eu pensei, todo aluno vai dizer que ele aprendeu. Então, toda a preocupação que a gente tinha na hora de preparar a aula era assim, a minha preocupação era como o aluno aprende. Se eu sei como ele aprende, então eu vou começar a preparar minhas aulas para que, com aquilo que ele está trabalhando, ele passe a aprender, tá? E assim, quando o aluno descobre como se aprende, ele começa a aprender sozinho. E uma outra coisa que chamou a atenção com uma turma, quando a gente se colocava no lugar do aluno e a gente começava a contar a história da gente, tá? Então, o que eu fiz? Onde que eu estudei, como a gente fez a faculdade.
Então nós íamos nas férias, tá? Então a gente saía, trabalhava já como professora, terminou o ensino médio, já no ano seguinte fomos para a escola ser professora. E não professora de uma turma. Eu tinha a primeira série, a quarta série e a quinta série, com todas as disciplinas. E começando uma faculdade, então a gente sofreu, né, com isso. Mas aí a gente passava a contar isso para os alunos, para eles saberem da história da gente. Tá, daí na faculdade, tá, tudo bem, sempre de férias, voltava, a aula de novo aqui, né, trabalhando como professora. Chegou o período de férias para a faculdade de novo, então a gente passava isso 2, 3, 4 anos fazendo isso. 5 anos. Né? Eu me lembro que a minha filha nasceu, quando ela tinha 9 meses, eu, o Odemar e a Mariana e a Tata, fomos para a faculdade, nas férias, né, estudando lá. Terminei a minha faculdade, voltei, já estava nascendo a segunda filha, tá? E isso tudo junto, né? Então a gente ia estudando e os filhos iam junto. Então assim, que bom que isso aconteceu, porque assim, a gente não criou os filhos, não é que criou de qualquer jeito, a gente criou, mas eles acompanhando a gente, né? E percebendo que é uma luta diária. Então, essa seriedade que a gente tratava, o ensino, né, e a aprendizagem, tudo, isso a gente deixou no aluno. E a gente via esse progresso. E quando tu percebe os alunos lá fora, depois que termina o ensino médio, às vezes vocês estão aqui e pensam, meu Deus, eu não estou conseguindo dar conta nem isso aqui. Meu Deus, é um salto. É um salto. Eu me lembro do primeiro ano do ensino médio para o segundo, era um salto muito grande. Um pouco menor o salto do segundo para o terceiro, mas depois saiu. E daí daqui a pouco tu vê, fulano tá fazendo isso, fulano tá fazendo aquilo. Eu diria que a maior lição que se leva do trabalho, da escola, de uma estada longa aqui, é o aprendizado junto aos alunos. Porque não, a gente ensina e quem ensina aprende. Então é preciso que a gente tenha essa clareza. E ter a humildade de ver que cada um tem uma bagagem. E essa bagagem, ela se nós tivermos sensibilidade, nós conseguimos captar coisas de cada aluno que passa pela gente. Hoje, quando a gente encontra os alunos que vêm e abraçam a gente, é um abraço tão sincero, tão gostoso, tão bom, que não tem como a gente explicar. Porque às vezes eu pegava os pequenos de quinta série, até a 7ª eram meus alunos, porque eu só trabalhava no turno da manhã. Então, 5ª, 6ª e 7ª série, eles estavam comigo. Aí tu vê assim, hoje já tem uma família formada, né? Já tem filhos grandes, né? Como aqui que nós já temos, né? Eu sou a professora Eider, professora de Geografia. Eu sou pós-graduada em Geografia. Eu fui professora na Gavioli de 1977 até 2002. E esse tempo que eu fui professora no Alfredo Gavioli, eu trabalhei na comunidade do Alto Recreio de 95 até 2002. O professor Alfredo, sim, ele foi meu professor quando eu estudei aqui no Diogo Feijó. Ele foi meu professor. A escola, sim, uma escola muito boa. Um grupo de alunos e de professores, assim, os funcionários, todos assim, a gente formava uma grande família. Eu tive muitos alunos assim, que eles eram especiais, para mim todos eram especiais, mas eu tive assim, muitos alunos que eles eram muito queridos, muito tudo. Ai, que alegria, gente. Se eu contar a história para vocês, gente, contando. Gente, fui no hospital, levei meu marido e essa médica atendeu o meu marido. Daí ela disse assim, daí ela consultou, depois ela queria falar comigo. Daí eu disse, eu quero falar com o médico. Ela disse, mas eu sou a médica, a filha do Dr. Paulo. Gente, ela foi nossa aluna. Gente, mas não foi minha aluna, mas assim passou na escola. Gente, eu me sinto tão feliz, porque o meu esforço era, nem tanto, porque os professores todos colaboravam, faziam a sua parte, né? Mas eu tinha mais missão daqueles alunos que às vezes não participavam muito na sala. A gente dava uma conversa, né? Chamava os pais. E daí, gente, eu fico feliz de ver esses alunos, não só elas, como tantos
tantos ali com outras profissões, gente. Eu sou a Marcela Giacomoli, estudei na Gavioli a minha vida inteira. Desde a primeira série, não era ano ainda, era a primeira série. Eu tenho os meus 2 filhos que estudam aqui e sou muito feliz. Um já está formado, né, o João Vitor. O João Vitor estudou até o 9º ano numa escola e depois veio para cá no ensino médio. O João Vitor, em 3 anos, ele se desenvolveu muito mais do que os outros anos. Ele é interesse, instigado pelos professores, sempre queria saber mais, não conseguia entregar qualquer coisa. Os professores faziam ele ter amor pelo conhecimento. Meu nome é Angela Fossati. Sou ex-aluna da Escola Alfredo Gavioli. Então, o meu período na escola, ele iniciou lá no prézinho ainda. E eu fiz todo o ensino fundamental, todo o ensino médio. E eu concluí ele em 2015. As principais marcas que a escola me deixou foram os ensinamentos, né, que eu tive aqui dentro. Os aprendizados, que hoje me tornam a profissional que eu sou, a pessoa que eu sou. A minha inspiração foram muitos professores, então tive muitos professores ao longo da minha jornada ali, então eu me inspirei muito neles. E com certeza as amizades também que eu cultivo até hoje. As marcas boas assim que a escola deixou, né, a Escola Alfredo Gavioli, na verdade que muitas que eu uso até hoje na faculdade, principalmente a liberdade que os professores davam para você fazer os trabalhos do jeito que queria, né? No caso, eu sempre dava puxar para minha área que eu gostava, na área da faculdade da computação. E essa liberdade que os professores davam, ela dava essa possibilidade de você fazer as coisas na área que você queria. Meu nome é Gislaine Manfrim. Hoje eu sou fiscal de tributos da Prefeitura Municipal de Ronda Alta. Eu iniciei a minha vida escolar aqui na Escola Alfredo Gavioli no ano de 1989 e encerrei no ano de 1998. Ou seja, toda a minha vida escolar foi aqui, ensino fundamental, ensino médio. E as marcas boas que a escola me trouxe foram as amizades, foram as relações de convívio que a gente tinha com colegas, com professores, com funcionários. Porque na escola, a escola sim, ela é um ambiente de se construir o conhecimento, é o lugar onde se aprende a ler, escrever, calcular, enfim. Mas as relações de convivência, os vínculos afetivos que a gente traz, as questões de responsabilidade, de empatia, de cooperação, de responsabilidade que a escola nos traz, ela é grandiosa. Meu nome é Gederson Valentim Machado. Eu estudei desde 1995 até 2005, sempre estudei na Escola Alfredo Gavioli. E quando falo em marcas, eu comecei a lembrar assim, né, dos momentos que foram passados aqui, e foram várias lembranças boas assim que me vieram, né? Desde da primeira série, eu não fiz pré-jardim, jardim e pré, mas desde a primeira série, quando a gente montou o alfabeto com papel crepom em bolinhas, a gente pendurava na sala de aula. Das merendeiras, hoje vocês têm um refeitório, né? Lá no início nós não tínhamos refeitório, as merendeiras vinham na sala de aula trazer a merenda para nós, né? Da Prof. Irides, que ela trazia a sineta, nós não tínhamos uma sineta eletrônica como é hoje, né? Ela batia o sinal para a entrada e saída, recreio. Eu estudei aqui no Alfredo Gavioli de 2020 a 2023, apenas o ensino médio.
E isso foi muito bom pra mim, assim, todo o convívio com todos os colegas, essa interação pra mim, que sempre morei no interior e nunca tive esse convívio com tantas pessoas, com essa gente, assim, foi muito bom pra mim. Tanto que a partir do ensino que eu tive nessa rede pública, nessa escola, eu consegui uma bolsa de 100% pra faculdade. Então isso foi o que mais impactou na minha vida atualmente. Então eu curso hoje arquitetura e urbanismo graças ao ensino que eu tive aqui. Meu nome é Graziele, eu sou ex-aluna da escola Alfredo Gavioli, estudei aqui nos anos de 2010 a 2012, período em que eu cursei o ensino médio. Eu poderia dizer que a escola ela tem um papel fundamental na nossa formação, né, e na construção dos nossos sonhos. E o que me marcou é que quando eu passei pela escola eu aprendi que empatia, respeito e responsabilidade são valores que a gente leva para a nossa vida. Hoje eu sou assistente social, eu sou consultora financeira e eu trago muito a fala dos nossos professores de que cada aluno era único, de que toda conquista, todo sonho, ele era importante para a nossa formação e eu levo isso pro meu dia a dia, para minha vida. Eu atendo as pessoas, né, eu trabalho na Credijato e eu percebo que cada pessoa é única, cada atendimento é único e isso eu levo para minha vida. Meu nome é Fábio, na Escola Gavioli comecei no primeiro ano do ensino médio até o terceiro, me formei aqui. Como meus colegas falaram, foi uma escola que marcou bastante, porque dava bastante essa liberdade da gente se comunicar e da gente se expressar bastante, principalmente na área que a gente gostava. Então, através de projetos, de conversas, a gente foi se identificando e foi elaborando projetos que marcaram a escola e que também acrescentaram muito na nossa vida. Eu brinco que eu sou cria da Gavioli, né? Eu sempre fui, desde pequeno, iniciei no pré, né? Então eu cursei minha trajetória inteira na escola Alfredo Gavioli. Conheci vários amigos, várias pessoas da vida, né? Aqui na escola, então sou muito grato a cada momento vivenciado. Então iniciei a trajetória pelo pré, fui seguindo pelo ensino fundamental também e encerrei a minha formação no terceiro ano do ensino médio, né? Então a minha colação foi inteira na escola Alfredo Gavioli. Eu acho que a vivência pessoal ensina muita coisa para nós, né? Então, acho que a responsabilidade, sim, foi um forte que a escola Alfredo Gavioli me ensinou, que eu não aprendi nos livros, né? Essa responsabilidade boa de a gente saber o que é ser uma pessoa honesta, uma pessoa que é dedicada, né? A ambição também, a ambição de sempre entregarmos o melhor da gente, né? Procurar sempre evoluir constantemente em tudo que fizemos, não só nos estudos, mas como pessoas, né? Eu estudei então na escola Alfredo Gavioli até o ano de 2009, né? Quando eu terminei o ensino médio e eu comecei aqui na 7ª série. Então foi durante esse período que eu fui aluno aqui do colégio, né? Meu nome é Mariana Raimundo Farias e eu nasci aqui em Ronda Alta, e falar um pouco da escola Alfredo Gavioli é contar um pouco sobre a história da minha vida, porque eu estudei aqui desde os 5 anos de idade. Na época se chamava Jardim, então eu entrei aos 5 anos de idade e eu saí daqui depois do ensino médio, quando eu me formei no ensino médio. Então toda a minha vida, toda essa parte da minha vida eu passei dentro dessa escola, e todos os fatos que aconteceram aqui, os acontecimentos, se misturam um pouco com a minha infância e com a minha juventude, porque eu sempre morei a uma quadra da escola, então sempre morei muito perto. Os meus pais foram professores aqui também, então... Eu acredito na frase que cada um carrega um pouquinho das outras pessoas, e eu acho que o que eu sou hoje tem muito das pessoas que eu convivi, dos meus colegas, dos meus amigos que eu fiz aqui nessa escola, dos professores que eu tive e das pessoas com quem eu convivi até hoje. Eu fico feliz assim e com o coração cheio de gratidão, porque eu acredito nessa colaboração de todas as pessoas. Eu acho que ninguém é sozinho, ninguém vive sozinho, todo mundo é um pouco do outro.
e quem se deixa abrir para receber um pouco do outro também. E eu acho que aqui, hoje, me sinto realizada por isso, por ter recebido muito dos outros. Educação, relacionamento, comunidade, todo esse contexto fez de mim o que eu sou hoje. A escola Professor Alfredo Gavioli representa total importância na comunidade. Já contribuiu e está contribuindo na formação de médicos, advogados, administradores e educadores. Os funcionários da nossa escola são de importância fundamental. Nossa escola é modelo em conservação, higiene e limpeza. Meu nome é Claudete Beatriz Romani, eu sou professora da rede pública estadual há 23 anos e há em torno de mais ou menos 20 anos eu estou na função de supervisão pedagógica da escola. De extrema importância estar dentro da escola também. Por que a escola de tempo integral, né, que eu vejo como importante? Para tirar os jovens da vulnerabilidade social que eles estão submetidos hoje, os jovens, os adolescentes, as nossas crianças. Porque o maior tempo de escolarização, há dados mundo afora que dizem que o maior tempo de escolarização é sim um maior ganho de produtividade posterior e da melhoria de condições de vida, né, por causa de aumentos salariais, de mais condições de empregabilidade, de renda, de trabalho. Tudo isso sim é positivo. Olá, eu sou a professora Ezequiela Maria Fernato Beus e no momento faço parte da supervisão pedagógica da Escola Estadual de Educação Básica Professor Alfredo Gavioli. Eu já atuava na Escola Gavioli desde o ano 2000, trabalhando sempre com o ensino médio dentro do componente curricular Biologia, que é onde eu sou formada. Então, nesses 25 anos de trajetória na escola, a gente acaba por conhecer e criar também um vínculo muito forte com a comunidade e com os estudantes. Esse vínculo nos permite perceber, reconhecer e entender que o papel do supervisor pedagógico ele é essencial para garantir a qualidade da aprendizagem dos estudantes. Nós atuamos nos bastidores, a gente acompanha e apoia os professores, promove reflexões sobre as práticas pedagógicas, incentiva planejamento coletivo, tudo isso com o foco no desenvolvimento integral dos nossos estudantes. Também a gente busca fortalecer a relação entre professores, aluno e as famílias, procurando sempre criar um ambiente de diálogo e de cooperação. Essa parceria ela é fundamental para o sucesso escolar e o bem-estar dos estudantes dentro da nossa instituição. Eles têm que se sentir bem aqui, eles têm que se sentir acolhidos, se sentir em casa. Acredito que o trabalho pedagógico ele só se realiza plenamente se ele puder contar com a participação de toda a comunidade escolar. Quando todos, pais, professores, equipe diretiva, funcionários, estudantes, quando todos caminham juntos em busca de um objetivo único, nós conseguimos então construir uma escola acolhedora, comprometida não só com o conhecimento dos alunos, mas com a formação cidadã e humana, que é o que nós desejamos para os nossos estudantes. Muito obrigada pela oportunidade de fazer parte desse lindo momento.
Meu nome é Silvane Maria Iscariote Sartori. Eu tenho uma trajetória de 42 anos já na educação. Eu iniciei em 1983, depois de 10 anos de trabalho no município, eu vim para o estado, onde eu iniciei na Escola Alfredo Gavioli em 1993, efetivada, e por um período trabalhei como professora, depois eu fui para o município convidada para fazer parte da Secretaria de Educação como secretária municipal de educação. Lá eu fiquei por 8 anos, voltei para a Escola Alfredo Gavioli novamente em 2012, no início de 2012, aonde eu ingressei daí não mais como professora de artes como eu era antes, mas como supervisão escolar. Na supervisão eu fiquei por volta de 10 anos, mas dividindo 6 anos eu fiquei como vice-diretora da professora Iselde, que era diretora na época. Quando a professora Iselde encerrou as 2 gestões dela, eu assumi então a gestão em 2022 como diretora da escola, onde eu estou até hoje, com o 2º mandato então de diretora da escola, professora Alfredo Gavioli. É importante a gente lembrar também que em 2011 os nossos alunos dos anos iniciais, eles ficaram em primeiro lugar no IDEB, causando muito orgulho a toda a comunidade escolar. Vários projetos foram desenvolvidos durante esses anos, esse período, pois eles têm mais tempo para desenvolver atividades relacionadas a projetos, como a Robocata, que é aliado à tecnologia, sustentabilidade. Esse projeto concorreu com o Brasil inteiro, e foi contemplado entre os 30 melhores projetos. A gente forma parcerias e desenvolve projetos de todo o âmbito que a gente puder para melhorar cada vez mais a educação e os espaços físicos da nossa escola. Nós possuímos também uma biblioteca muito bem equipada com livros, livros estes que são comprados também com dinheiro que os próprios alunos, através do brechó literário, que faz parte do Clube do Livro, fazem e repassam para a escola através da compra de livros. Esta biblioteca também foi mobiliada com recursos de rifas, onde os alunos se empenham, as famílias, os pais, para que a gente possa melhorar. Então, como eu falei, a escola é um todo, é uma integração entre pais, alunos, família, funcionários, professores, onde cada um cumpre com a sua parte para que os espaços físicos melhorem cada vez mais, para que isso resulte na aprendizagem dos nossos alunos. Eu sou a professora Daniela, trabalho aqui na escola há mais de 27 anos. Comecei como professora de Química com ensino médio e Ciências com ensino fundamental. Hoje eu estou vice-diretora do turno da tarde e como supervisora do turno da manhã. Atualmente, a escola vai muito além de ensinar conteúdos. Até algum tempo atrás, a escola era uma das únicas portas de entrada para o mundo do conhecimento, porque era o professor que detinha o conhecimento, era o professor que saía, que fazia cursos, que tinha acesso aos livros, e os alunos vinham para a escola para ter esse conhecimento e a função deles era tentar memorizar o máximo possível de informações. As escolas de hoje são mais tecnológicas, mais inclusivas e mais focadas em desenvolver habilidades práticas e críticas. Porém, elas não deixaram de lado a importância do papel do professor e do conteúdo para uma educação eficaz e de qualidade. Mas, independentemente do tempo, a escola sempre foi e sempre será um lugar de desenvolvimento pessoal, de crescimento e de aprendizagem. E é isso que importa. Falar da Escola Gavioli é motivo de orgulho. Todo esse período
na qual fui de professora em sala de aula, era prazeroso ver os alunos crescendo, adquirindo conhecimento, participando ativamente das atividades na escola. Outro grande orgulho que eu tenho é dizer que eu amo a minha profissão. Em todos os momentos que entrei na sala de aula, entrava de corpo e alma, querendo fazer a diferença. E quando a gente percebia o crescimento do educando, e principalmente participar das suas conquistas e vitórias, é uma coisa gratificante. A nossa escola é uma referência no município, né, por ser uma escola de ensino médio, e participar, fazer parte do corpo docente dessa escola é motivo de orgulho. Sempre todos ativamente, participando ativamente de todas as atividades que eram programadas pela escola. No dia a dia perceber nossos alunos agindo, fazendo o que é proposto, se destacando, porque a escola não é só lugar de aprender e ler e escrever. Vai muito além disso. É sermos pessoas melhores, ter sentimentos, empatia, ser responsável, cidadãos bons para o mundo. E isso faz a diferença. Para mim é motivo de orgulho. A educação vem de casa, da família, a comunidade e a escola, todas partem do princípio de que a pessoa envolvida é o nosso filho, é a nossa criança, é o nosso estudante. Então a família tem a sua parte, a família tem os primeiros passos da criação e depois a escola tem a oportunidade de moldar aquilo que a sociedade exige, aquilo que é bom para a sociedade, juntamente com a comunidade. O verdadeiro papel da escola, na minha opinião, vai além de ensinar matemática, português e os mais diversos componentes curriculares. A escola, eu acho que é um espaço de esperança, é onde o futuro começa a ser moldado. A escola é o lugar onde a criança, o jovem, o adolescente, não só aprendem a ler e a escrever, mas também a pensar criticamente, a resolver problemas, a conviver com as diferenças. A escola é a porta de entrada para um mundo de possibilidades. Eu noto uma evolução muito grande da escola. Mesmo morando em outras cidades, eu sempre voltei e eu sempre visitei a escola. E vejo mudanças muito boas e vejo que a escola evoluiu muito, tanto fisicamente como a matriz curricular melhorou. Nós nunca tivemos ensino integral e agora tem, mas eu lembro que só em escolas particulares tinha ensino integral e a gente, nossa, nem pensava nisso, passar o dia todo na escola, tipo, fazendo o quê? E ensino integral é muito bom, né? O tempo inteiro aqui dedicado a isso, por mais que você faça outras atividades, você tá nesse ambiente, já enriquece um monte. E isso eu fiquei acompanhando esses avanços e, claro, os meus pais comentando em casa todas as melhorias e os avanços na grade também, nos conteúdos. Eu acho que a escola ensina a gente a viver, né? Ela nos ensina muitas coisas que vamos levar para a vida. Então, acho que os principais
valores são a responsabilidade, né? A escola me ensinou a ter responsabilidade, o trabalho em equipe também, a gente aprende muito a trabalhar com os companheiros, né? O coleguismo, e a ter o devido respeito, né? Respeito pelas pessoas, respeito pelos processos de aprendizagem, né? E então, olhando tudo isso, as marcas assim que eu percebo que chegaram para mim mais fortes, é o sentido de viver em comunidade, né? A escola traz isso muito forte. Ela nos permite criar relacionamentos, interagir com os outros colegas, com os professores. E vou contar para vocês que esses dias encontrei um aluno nosso que passou pela escola. E eu estava muito mal, até nem ia contar isso, mas vou contar. Eu estava tão mal que ano passado foi acometida pela minha doença. E dentro do Hospital São Vicente, mas pela nossa trajetória aqui, atrás de mim alguém dizia assim: mas Dire, e eu com aqueles olhos que eu não conseguia mais abrir. Eu estava tão mal, não conseguia abrir os olhos. Dire. E ele falava, alguém falava ali. Era com como é que diz, a equipe médica. Ele dizia: tem que salvar a minha Dire. E aquilo me marcou tanto, que eu já tinha dito para os meus familiares que estavam lá me acompanhando, eu disse: eu já me entreguei para Deus e para a medicina. E aí, para minha surpresa, quando este aluno dizia isso, dentro de mim parecia que eu cantava assim: eu confio em Nosso Senhor. Mas olha, e o aluno, posso até dizer o nome, Taylor Lunardi. Ele é médico pneumologista e ele lá com a equipe dizendo: mas me ajudem a salvar a minha Dire. Então ficou aquilo, sabe? Então eu disse: a gente tem história do começo ao fim da caminhada e não termina. Por isso que a gente diz, quando você pedia, que nada pode faltar, é a família, é a comunidade, é a escola, nós temos que estar sempre ligados. E a gente tem orgulho, né? Os alunos que tivemos. Que muitas vezes a gente tem tanta pressa para que as coisas passem, né? Para que as coisas aconteçam. E depois, lá na frente, você olha para trás e você vê que poderia ter feito algo diferente, né? Poderia ter aproveitado mais momentos, né? Mais relacionamentos, mais amizades, né? O professor que a gente não simpatiza, o colega que não dá certo, mas no final a gente tem saudade de tudo, sabe? É tudo muito bom. É por isso que eu voltei pra escola. Por isso que eu é muito hoje. Bom, sabe? Assim, ó, eu lembro que eu saí do ensino médio e eu já iniciei na graduação. E tu sai de um lugar onde tu é acolhido, onde as pessoas, assim, tu se sente em casa, e você chegar num lugar onde tudo é diferente e é você por você, assim, a gente sente uma falta muito grande, sabe? E a tristeza